e em comunhão com os nossos amigos de luz, nosso anjo guardião, nossos mentores, em comunhão com os mentores do Evangelho no lar e com todos aqueles amigos espirituais que, por vontade de Deus, vieram contribuir conosco para a realização de mais este culto do Evangelho em nosso lar. Vamos agradecer ao Pai da vida por tudo que temos, por tudo que somos, ao Cristo Jesus pelos seus ensinamentos, à Mãe Santíssima que nos abriga, nos dando amparo e proteção com seu manto de luz e de amor. Jesus, que o culto do Evangelho em nossa casa alcance um propósito maior de nos ajudar no trabalho de edificação interior de nós mesmos, que a espiritualidade nos auxilie para que haja a oportunidade de fazer a limpeza do interior de nossa casa, trabalhando na renovação do campo vibracional do nosso lar. Jesus, que o Evangelho de hoje assista toda a nossa família, aqueles que por vontade de Deus são nossos tutelados, que no momento do passe sejamos dignos e merecedores de receber as energias sagradas do Reino Maior para tratamento, cura do nosso corpo, do nosso espírito, para que haja saúde, harmonia e equilíbrio para prosseguirmos a jornada, que a água colocada para ser imantada seja abençoada com todas as energias do Reino Maior em comunhão com as energias primárias da Terra. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. E prosseguindo com o livro Vinha de Luz, vamos estudar o capítulo 18. Lembrando que este livro Vinha de Luz é uma obra de Francisco Cândido Xavier, com as mensagens ditadas pelo Espírito de Emmanuel. Capítulo 18. Desculpa, irmãos. Ouçamos atentos. Abaixo, uma epístola que está lá no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 33. Diz assim: buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça. Como afirma Mateus, é uma fala de Jesus. E é através desta epístola que Emmanuel constitui a mensagem, trazendo com ela um convite para a nossa reflexão. Assim prossegue o benfeitor. Apesar de todos os esclarecimentos do Evangelho, os discípulos encontram dificuldades para equilibrarem convenientemente a bússola do coração. Recorre-se à fé, na sede de paz espiritual, no anseio de luz, na pesquisa da solução aos problemas graves do destino. Todavia, antes de tudo, o aprendiz costuma procurar a realização dos próprios caprichos, o predomínio das opiniões que lhes são peculiares, a subordinação de outrem aos seus pontos de vista, a submissão dos demais, a força direta ou indireta de que é portador, a consideração alheia ao seu modo de ser, a imposição de sua autoridade personalíssima, os caminhos mais agradáveis, as comodidades fáceis do dia que passa, as respostas favoráveis. Aos seus intentos e a plena satisfação própria no imediatismo vulgar. Raros
aceitam as condições do discipulado. Em geral, recusam o título de seguidores do Mestre. Querem ser favoritos de Deus. Conhecemos, no entanto, a natureza humana, da qual ainda somos partícipes, não obstante a posição de espíritos desencarnados. E sabemos que a vida burilará todas as criaturas nas águas lustrais da experiência. Lutaremos, sofreremos e aprenderemos nas variadas esferas de luta evolutiva e redentora, considerando, porém, a extensão das bênçãos que nos felicitam. A estrada, acreditamos, seria útil à nossa felicidade e equilíbrio permanente. Ouvir com atenção as palavras do Senhor. Deixa eu refrasear aqui. Acreditamos, seria útil à nossa felicidade e equilíbrio permanentes ouvir com atenção as palavras do Senhor. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça. E aqui a gente pede o auxílio da espiritualidade maior para compreensão e dissertação da mensagem. E nós vamos nos ater aqui a este último parágrafo, quando ele diz assim: considerando, porém, a extensão das bênçãos que nos felicitam, a estrada, acreditamos que seria útil à nossa felicidade, o nosso equilíbrio permanente, ouvir com atenção as palavras do Senhor. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça. Então, Emmanuel está nos chamando a atenção para que nós possamos utilizar, buscar essa capacidade, não apenas de escutar, porque escutar é quando alguém nos chama, é quando nós dobramos a atenção, utilizando os nossos ouvidos. Agora, ouvir é quando nós deixamos o nosso imediatismo e paramos para ouvir o que o outro tem para nos dizer e processar estas informações, tirando proveito dela. O que essas informações estão trazendo para mim? O que essa mensagem está me trazendo? Então, nós estamos utilizando o nosso cérebro para processar aquela mensagem. E hoje está cada vez mais difícil de ouvirmos uns aos outros. Nós até escutamos, mas nós não processamos aquilo que chega aos nossos ouvidos. E isso é muito prejudicial à nossa caminhada, porque muitas vezes aquela informação que no primeiro momento parece ser tão banal para nós é de extrema importância para que nós estejamos mais atentos, mais alerta nas informações que chegam para nós durante o nosso cotidiano. E isso acontece na nossa casa, acontece no nosso trabalho, acontece no meio coletivo. E aí só depois que nós vamos nos ater, nossa, mas alguém me falou sobre isso e eu não dei a devida intenção. Então a lição está nos convidando a ouvir com mais atenção, a dar a oportunidade
de deixar o nosso cérebro processar as mensagens que chegam até nós através dos nossos semelhantes. Porque muitas vezes, dominados pela nossa ansiedade, pelo nosso imediatismo, nós falamos muito, nós queremos que os outros nos deem atenção para tudo aquilo que nós temos para falar, mas nós não temos o princípio da educação para ouvir com atenção aquilo que o outro tem para nos dizer. Muitas vezes, dotados pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade e até pela fascinação, nós queremos impor aos nossos irmãos os nossos conhecimentos. E aí nós perdemos novamente a grande oportunidade de interagir com o outro, de aprender também com o outro, porque cada um de nós somos portadores de bagagens valiosas no que tange a nossa cultura, do que tange aos nossos princípios e valores. E é por isso que na nossa concepção biológica, nós temos 2 ouvidos e uma boca. Ou seja, temos a capacidade maior para ouvir, dar a oportunidade para o nosso cérebro processar. E se tivermos sabedoria, nós teremos a capacidade para a interlocução produtiva com os nossos semelhantes. Aí ele também está dizendo aqui, na epístola, diz assim: buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça. Aí, Emmanuel aproveita esta mensagem para falar conosco sobre as nossas escolhas, como é que nós administramos as nossas escolhas, como é que nós lidamos com o nosso livre-arbítrio. E muitas vezes, de forma impensada, é que nós fazemos as nossas escolhas muito mais no campo da emoção do que no campo da razão. E as nossas escolhas, a maneira com que nós lidamos com estas escolhas é de suma importância, porque é através das nossas escolhas que nós vamos pautando a nossa vida. À medida que nós vamos caminhando, é que nós vamos percebendo o quanto as nossas escolhas podem nos ajudar ou nos atrapalhar, nos desviar do verdadeiro caminho. E muitas vezes, como está dizendo Emmanuel na mensagem, nós fazemos escolhas erradas e queremos colher frutos produtivos. E aí, muitas vezes, nos perdemos neste emaranhado que nós mesmos construímos para nós. E é comum que no momento da vida, quando nós estamos com dificuldade, a gente vai buscar o auxílio espiritual. E novamente entra na nossa vida o imediatismo. Nós queremos ter a nossa vida psíquico e emocional resolvida não por nós, mas pelos outros, e ainda de forma imediata. E quando as coisas não acontecem da maneira que nós queremos, é comum
nós novamente desviar do caminho, porque nós achamos que é muito difícil. Então, quando ele está dizendo assim, buscai primeiro o reino de Deus, o que o Evangelho está dizendo para nós? O Evangelho de Mateus. E aqui, também com a recomendação de Emmanuel, quando nós formos decidir alguma coisa na nossa vida, nós temos que analisar no crivo da razão. Essa minha decisão, esta minha escolha, como é que ela vai impactar na minha vida? Ela vai me trazer frutos benéficos para a minha caminhada? Ela vai me auxiliar no que tange as questões intelectuais, morais? Será que esta minha atitude, estas minhas escolhas vão impactar de forma positiva ou negativa na minha vida, na vida dos meus semelhantes? Se nós tivermos a capacidade de buscar o nosso senso, buscar dentro de nós a sensatez para administrar este momento, nós vamos ter sucesso, porque nós estamos agindo de forma pautada na razão. E aí nós vamos fazer a escolha que vai impactar na nossa vida de forma significativa e positiva. E aí ele complementa, Jesus complementa, está lá em Mateus, no Evangelho, vocês podem consultar. Quando ele diz assim, buscai primeiro o reino de Deus e todas as coisas lhes serão acrescentadas. Ou seja, se a minha escolha, se as minhas atitudes estão de acordo com as leis divinas do Pai, será acrescentado a mim, naquela oportunidade, o conhecimento, a sabedoria, a clareza de ideias e o auxílio para que eu possa conquistar aquilo que eu estou almejando para a minha vida. E eu vou ter uma condição contínua de avaliação de como esta minha escolha está impactando na minha vida, se é de forma positiva ou não, para que eu também possa recuar se for de forma negativa, e o que esta decisão, esta minha escolha está impactando de uma forma geral na minha vida, na vida dos meus semelhantes, dentro da minha família, no meu trabalho. Veja que ele está nos dando, através desta mensagem, a oportunidade de compreensão de como é que nós estamos administrando a nossa caminhada. Por isso é que ele diz, ouçamos atentos. Quando a gente tiver com alguma dúvida e aquilo ficar sinalizando para nós, que é para a gente repensar, quando aquilo suscitar medo, insegurança, não é que Deus está nos desmotivando nas nossas escolhas e na nossa caminhada. É a nossa consciência, é a nossa sensatez sinalizando para nós que nós precisamos de um tempo maior para avaliar a nossa conduta mediante as nossas escolhas. Ah, mas então se eu tiver a capacidade de ouvir, de processar, a capacidade de interagir, a minha vida vai dar certo. Ótimo, isso é um ponto positivo. E se eu tiver a capacidade de analisar as minhas escolhas e se elas estão de acordo com as leis de Deus, vai dar tudo certo. Ah, então eu não vou passar por nenhuma dificuldade, nenhum sofrimento durante a minha caminhada na vida? Claro que não, porque nós estamos
num plano de provas e expiações, onde nós teremos que burilar os nossos pensamentos, nossos sentimentos, a nossa conduta. E esse burilamento muitas vezes traz para nós angústia, dor, sofrimento, que é o momento onde nós vamos nos conhecer verdadeiramente e ter a capacidade da nossa reforma no campo interior, retirar dos nossos conceitos tudo aquilo que não está agregando nada de significativo na nossa vida. E muitas vezes, promover mudanças causam conflitos internos, dor, sofrimento, mas aquilo é importante para a nossa caminhada, porque se nós tivermos a capacidade de vencer a nós mesmos, nos tornaremos mais fortes, mais resilientes, seremos capazes de sermos mais humanizados, vamos compreender melhor as dores, as angústias e o sofrimento do outro. Vamos retirar de nós aquela capa pesada do orgulho, da vaidade, da ganância, do egoísmo. Vamos nos tornar pessoas mais simples. E isso trará para nós uma condição divina, que é levar a vida com mais leveza, com mais amor, com mais perdão, com mais fraternidade. É esta mensagem que Emmanuel traz para nós, nos convidando com muita sabedoria. Ouçamos atentos. Então, respeitemos mais a condição do outro. Não vamos ficar impondo nossas ideias, nosso conhecimento, nossos princípios e valores. Aproveitemos mais a oportunidade de uma convivência humanizada, harmoniosa e pacífica com tudo e com todos, aceitando principalmente as diferenças, tendo mais empatia para com nós mesmos e para com os nossos semelhantes. Durante as nossas escolhas, vamos buscar primeiro no reino de Deus. Como é que isso vai impactar na nossa vida, na vida dos nossos semelhantes, na terra? O que isso vai trazer de produtivo para os meus semelhantes? Porque afinal nós somos partícipes de Deus na construção de um ambiente melhor nesse plano onde nós estamos inseridos, onde nós fazemos parte do todo e o todo faz parte de nós. Então que nós ouçamos com muita atenção e que nós estejamos atrelados a essa nossa capacidade racional de ouvir a nossa voz interior, a nossa consciência. E se nós tivermos dificuldade no meio do caminho, que nós possamos estar íntimos do Cristo Jesus e do Pai e perguntar: me ajuda, eu estou com dificuldade. E o Criador estará com um exército de anjos nos ajudando através de nossa intuição a trilhar o melhor caminho, a fazer melhores escolhas, a administrar com sabedoria as dificuldades que nós encontraremos ao longo da marcha, a termos fé, a estarmos atentos à maneira que nós vamos caminhando. Então, que Jesus nos abençoe e que nós possamos refletir sobre a nossa capacidade de ouvir mais, principalmente a nossa consciência. E neste momento, buscamos o auxílio do plano maior para direcionar as nossas vibrações, pedindo a Deus paz, luz e harmonia para a nossa comunidade, para as casas de oração, que sejam sempre escolas benditas, que nos ajudam
a processar os nossos sentimentos, a buscar esta aliança com Deus e com Jesus através do Evangelho, dos ensinamentos que o Cristo Jesus deixa para nós. Vamos vibrar por toda a nossa família consanguínea, pedindo a Deus que os nossos irmãos que foram chamados à casa maior recebam como mensagens carregadas de luz as nossas vibrações de paz, de amor, de luz e de harmonia, pedindo a Deus para que nossas vibrações entrem no lar dos consanguíneos que estão como nós na morada terrena, que recebam as mensagens de paz, de amor, de perdão, de bondade e de fraternidade. E agora vamos pedir a Deus que no momento onde nós apresentamos os consanguíneos que estão sob a nossa tutela, que sejam todos agraciados com a luz que o Pai coloca dentro da nossa casa, coloca sob o nosso coronário. Que Deus abençoe, que o nosso lar seja o porto seguro da nossa família, que nós possamos, em comunhão com a espiritualidade, trabalhar para a limpeza, a harmonização do campo interior da nossa casa, que toda essa luz que está sendo semeada no interior de nosso lar alcance cada cantinho do nosso quintal, alimentando as nossas plantas e os nossos animais de estimação. Que toda essa luz esteja no nosso ambiente de trabalho, atendendo também aos nossos companheiros de jornada, que o trabalho seja fonte divina para a aquisição de valores não só materiais, mas morais e espirituais. E é chegado um momento especial do passe, que a luz do reino maior seja colocada sobre todos nós, através da transmutação de energia, através deste momento sagrado do passe, que o passe seja fonte divina de restauração da saúde do corpo e do espírito, que o passe seja medicamento valioso para a cura de todas as mazelas que ainda carregamos no corpo e no espírito, que o passe seja direcionado aos membros da nossa família que porventura neste momento está passando pela dor da enfermidade, que seja instrumento de tratamento e de cura para os nossos irmãos, que a água colocada para ser imantada seja abençoada com as energias do reino maior, em comunhão com as energias primárias da terra, sendo para nós o alimento do corpo e do espírito. E agora, em comunhão com Deus, com Jesus, com toda essa pleiade celestial, vamos nos integrando a essa corrente magnética de amor para vibrar por todos os lares, pedindo a Deus paz, luz e harmonia aos lares desfeitos pela maledicência, pela falta do amor e do perdão. Que Jesus possa unir todos estes corações através do perdão, do amor e da fraternidade. Vamos pedindo que as energias sagradas do passe seja bálsamo curativo para todas as famílias que padecem com a enfermidade do seu ente querido. Que Jesus esteja conosco, nos ajudando, auxiliando-nos no momento de levar energias àqueles irmãos que padecem pela dor do luto, energias de renovação, de união, através das orações, que possam os seres que retornaram à casa do Pai estarem linkados àqueles que ficaram na morada terrena através das energias da oração. Vamos vibrando paz e luz por aqueles irmãos que padecem pela falta do trabalho, da moradia segura, do pão de cada dia. Que Jesus possa contemplar os nossos irmãos com as bênçãos da assistência para atender a sua necessidade naquele momento. Vamos vibrando pela nossa família universal. Jesus, onde pulsa um coração humano, que seja preenchido de fé, de amor, de luz e de esperança, e que nós sejamos uns pelos outros, na capacidade de nos amarmos,
Que possa, Senhor, sermos um só povo, uma só nação. Vibramos pelo nosso planeta Terra, pelo mandatário maior da nossa nação, do nosso estado, do nosso município. Que todos nós possamos integrar nessa rede de bondade, de amor, de fraternidade e de solidariedade humana. E assim, agradecidos a Deus pelo aprendizado de hoje, por tudo que nós recebemos, vamos pedir a Jesus que esteja conosco no momento que vamos falar com Deus através do Pai Nosso que estais nos céus. Santificado seja o vosso nome, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe, Pai, cairmos em tentação, mas livrai-nos de todos os males, porque é teu o poder, o reino e a glória sobre tudo e sobre todos nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, porque bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Muito obrigada a Deus, muito obrigada a Jesus. E a cada tarefeiro celeste que veio celebrar conosco esta festa espiritual em nossa casa. Que assim seja.